Olá, Cirlei Oliveira, Treinamento Pais e Filhos, sejam muito bem-vindos à nossa live dessa semana, né? Essa semana nós estamos fazendo lives 2 vezes na semana só. Ficamos muito tempo fazendo todos os dias, né? Mas sejam bem-vindos e o nosso tema de hoje é a maldição da comparação, gente. Literalmente é uma maldição quando se fala de educação de filhos e quando essa comparação vem dos pais, né? Vem de nós. Bem-vinda, Heloísa, muito bem-vinda, tá? Então, olha só, nós estudamos os temperamentos, né? Bem-vinda, Josiele, muito bem-vindas, tá? Nós estudamos o temperamento, a gente conseguiu aí identificar os nossos, né? Só que, ainda assim, talvez, né? Espero que você já tenha aí um bom nível de consciência, mas o que acontece? Eu acredito que você possa ainda não ter feito uma conexão entre a natureza das crianças, os seus temperamentos e os seus também, né? Então nós estamos falando com adultos, com mães e pais, então é muito fácil você fazer uma conexão com a sua educação, tá? E a ideia dessa live é fazer você entender que, considerando a individualidade, né, a identidade única das pessoas, dos nossos filhos e a nossa. Inclusive existem 10 características do ser humano que faz dele um ser humano único, sabe? Não é só um DNA não, são 10 no mínimo e com certeza se nós fôssemos pesquisar um pouco mais, a literatura apontaria outros, tá bom? Mas olha só, o que eu gostaria de trazer para você e a minha intenção é que você realmente esteja aberta, né? Aberto a pensar, é no quanto a comparação ela é ruim, ela é nociva, tá? E eu posso dizer para você que a comparação mata, ela mata. Quando nós comparamos, e aí você, com certeza, todos nós crescemos numa cultura de comparação, gente, sabe? Parece que é normal a comparação. Na verdade, nós nascemos sendo comparados, não é? A gente nasce, se compara o peso. Você já viu ou você já viveu aquela história que o pai e a mãe... A gente já fez isso, gente. A mãe chega e fala, ai, que lindo seu bebê, quantos quilos ele nasceu? Ah, ele nasceu lá com 3. Ah, olha, o meu nasceu com 3,5. Parece que 500 gramas a mais faz do filho do outro melhor que o seu ou vice-versa. Ah, o meu nasceu com 53 centímetros. Ai, o meu nasceu com 48. Meu filho do meio nasceu com 48 centímetros. Hoje ele é um jovem que tem 1,80 m e alguma coisa. Tem quase 1,90 m. Então assim, mas na verdade, a cultura nos diz que ter menos peso e menos tamanho é pejorativo. Da onde tira-se isso? Da comparação. Né? Aí a gente compara a criança que andou, né? Quem andou antes, quem falou antes, já viu isso? Ah, olha só, com 2 anos falava tudo, né? Ou fala tudo. E aí a gente faz um negócio muito ruim que quando a gente estuda desenvolvimento humano, a gente aprende que a ideia, né? A ideia na primeiríssima infância é que a criança vá avançando nos níveis de desenvolvimento, tá? E que ela não seja só um papagaiozinho que repete, sabe? O movimento de comunicação da criança é onde ela possa comunicar quem ela é, que ela possa expressar seus sentimentos, né? Suas opiniões, seu conhecimento, do jeitinho dela, né? Pequenininha, ali 2 anos, 3... Mas que ela seja valorizada, ela seja reconhecida pelo que ela é. E nós fazemos o que nesse caso, sabe? Eu defendo o protocolo da educação de filhos, mas aí a gente cria protocolo, não é para isso. A gente cria para os outros acharem que a nossa filha, o nosso filho é inteligente. Olha como ele é inteligente, né? Olha, daí tem coisas que a gente treina filhos para que eles sejam pessoas inteligentes, né? Ou bonitas. Nossos filhos podem ter sido agraciados com a estética bonita, né? Existem crianças muito bonitas. E aí a gente compara ela com crianças que talvez esteticamente não seja tão perfeita, tão adequada. O fato é, gente, que olha só, para mais ou para menos, nós temos uma cultura de comparação. Bem-vinda, Eli! Então, o que eu quero colocar para vocês agora? Eu quero colocar algumas questões para te trazer toda essa convicção, tá?
Bem-vinda, Rosa. Trazer uma convicção de que comparação é mortal para a identidade da criança. E como você já sabe que cada pessoa tem o seu temperamento, a maior tolice, tá? Um exemplo de maior inabilidade dos pais seria comparar crianças, comparar os filhos. Nós fazemos isso inconscientemente, não é um movimento tão consciente. Na cabeça da gente, quando a gente fala assim, ai filho, você tem que ser estudioso como seu irmão, você tem que ser caprichoso como seu irmão, você tem que ser... Eli, querida, bem-vinda. Quando você tem que ser organizado, né? Então a gente começa, gente, a criar padrões, tá? E o movimento saudável não é comparação, tá? Não, isso vai acontecer. Então, para mim e para você como pais, tá? Nós que cuidamos de seres humanos em desenvolvimento, o movimento não é esse, tá? Eu vou ter que lidar com as comparações externas, mas quando ela vem de nós, que somos figuras de autoridade na vida dos filhos, ela é nociva. E eu vou dizer, a comparação ruim é nociva? É, porque ela trabalha, ela milita negativamente na construção do caráter dessa criança, né, no desenvolvimento da sua personalidade, que tem tudo a ver com o seu temperamento, né? A personalidade, ela é o conjunto da obra de temperamento e personalidade, tá? Mas ela também é nociva, ela é ruim quando eu comparo no sentido positivo. Enquanto no negativo eu comprometo a estima dessa criança, eu desenvolvo nela um sentimento de baixa autoestima, que leva ela a pensar que ela não é capaz, que diminui o padrão de criatividade, de proatividade, que diminui o potencial dela de alcançar aquilo que ela tem como propósito e missão de vida, entende? Por quê? Porque ela se sente inadequada. E aí eu vou dizer pra você, isso tem uma cultura assim, muito do mercantilismo, porque olha só, cada temporada sai uma tendência de moda, você já viu? E aí você vê todo mundo usando amarelo e azul, aí daqui a pouco calça assim, blusa assado. São padrões de mercado, entende? E aí a ideia que tem por trás de padrões de mercado, padrões de comportamentos é o quê? É realmente criar o igual, né? O igual, e nós não temos condição de criar esse igual. São 7 bilhões de pessoas no universo. E dessas 7 bilhões não existe uma igual. Não existe uma igual. E aí eu tive pesquisando, achei muito interessante, porque na nossa cabeça, aonde nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes na digital. Então a gente pensa, olha, eu sou diferente na digital. Então realmente a minha digital é diferente de qualquer pessoa. 10 características, gente, que eu quero falar pra você. O DNA, né? O DNA também a gente sabe que é o que nos dá aí uma identidade. Bem-vinda, Leide. Tá? Então o DNA é uma. Mas olha só, você sabia que ninguém tem um jeito de andar igual do outro? Não tem. Muito do nosso andar é genético, mas não é igual. Não é igual, é parecido, mas não é igual do nosso pai, da nossa mãe, enfim, tá? Ele tem uma herança aí, mas não é igual, tá? Olha só, os nossos olhos, eu herdo a cor do olho, mas as características únicas da íris, cada um tem a sua. Gente, são 7 bilhões de pessoas que têm a íris de um jeito único. Você está entendendo isso? Né? Então é muita coisa para a gente pensar. Batimentos cardíacos. Ninguém tem os batimentos cardíacos iguais. Tá entendendo? Em lugar nenhum do mundo. Ele é um conjunto, sabe? De ritmo, de musculatura. É uma estrutura única, tá? Então não existe. Bem-vindo já. 26? Muito bem-vinda. Tá? Estamos falando de a maldição das comparações, tá bom? A voz, gente, não tem igual, tá? Não tem. O jeito que as cordas vocais vibram, olha só que coisa fantástica. O jeito que as cordas vocais vibram, a estrutura do seu rosto, a língua, o tamanho, a forma da sua língua, tudo isso define como a sua voz vai sair, como é a identidade da sua voz. Olha que negócio espetacular, não é? Eu acho isso o máximo. Então, o que a gente precisa entender? É que há um movimento de unicidade, de ser especial, entende? E tudo isso precisa militar contra a comparação. Então, a minha ideia, a minha proposta aqui com você, como treinadora de pessoas, é que você saia daqui com uma consciência não só de não comparar mais,
tá bom? E ser uma pessoa que vai militar contra a comparação. Porque você sabe que você, se eu te falar agora, tá? E aí eu quero te dizer, busca na tua memória uma comparação que você teve, que ficou no teu coração. Busque uma. Ou você é pobre, o outro é rico, ou você é bonito e o outro é feio, ou você é gordo, o outro é magro, você é inteligente, né? Então o outro não é tão inteligente, né? Dependendo aí a criação, desculpa, gente, ainda é burro, né? Ainda tem essa coisa, tá? Então pensa sobre isso, tá? Olha só, cheiro. Ninguém tem um cheiro igual do outro. Ninguém tem um cheiro igual do outro. Tem noção, né? Não é fantástico você saber disso? Tem uma questão científica que se chama microbioma. O microbioma, gente, é os micróbios que compõem o organismo humano, as bactérias que compõem. Ninguém tem bactérias iguais, elas se tornam parte da gente única, entendeu? Tem um contexto científico, mas como eu não quero abordar isso pra você, não é essa a ideia, tá? Mas até isso, nós somos únicos, tá? E aí, o que mais que a gente tem? Orelha. Você sabia que nenhuma orelha é igual, nem mesmo as duas orelhas que você tem é igual. Você tem uma orelha que é um pouquinho menor e você tem uma orelha que é um pouquinho maior, e nenhuma das orelhas é igual de qualquer outra pessoa dos 7 bilhões de pessoas. Agora fala pra mim, onde nós podemos comparar? Qual é o álibi? Qual é a realidade criada que fundamenta a nossa justificativa de comparar pessoas, tá? Mas eu quero correr, senão não dá tempo, né? Nossa live fica aí comprometida com o horário. Bom, considerando tudo isso, o que eu quero te dizer? Que desde que nascemos nós somos comparados, faz parte da nossa cultura, mas a minha missão, meu propósito de vida é trazer para você esse conhecimento, essa consciência, e você começa a entender, e você começa a multiplicar a ideia de que todos somos diferentes, porque você já aprendeu sobre temperamento, tá? O caráter, gente, ele é construído totalmente único, Rosa, totalmente. Isso, gente, tem a ver com ciência, tem a ver com fé, tem a ver com tudo, tá? Nessa característica holística do ser humano, todas as áreas, as áreas de estudo testifica, prova que nós somos únicos. Você tá entendendo? Então, assim, eu poderia te dar fundamentos religiosos, filosóficos, científicos, tá? Antropológicos para dizer isso. Aí, se isso é tão verdade, se isso é tão real, tá? Por que é que nós somos comparados? O que acontece para nós sermos comparados, tá? A verdade é que nós somos fruto de uma cultura, tá? É uma cultura mesmo, é uma construção social de o melhor, tá? Há sempre um melhor e há sempre um pior. Há sempre aquele que ganha, há sempre aquele que perde, entende? Nós vivemos sim a lei da polaridade. A lei da polaridade está no universo, tá? Que existe sempre o oposto nas coisas. Mas quando nós falamos de desenvolvimento humano, não há melhor e pior, entendeu? Há o diferente, são características. Eu estou falando de desenvolvimento humano, gente. Eu não estou falando de posturas sociais, comportamentais, no sentido de eu faço opções. Não, eu estou dizendo assim, o ser humano, ele é único. Então, o que eu estou tentando te dizer, né? O que eu estou querendo dizer para você nesse movimento? Que há características, tá? Há poderes especiais, tá? Com criança é muito legal a gente pensar nessa perspectiva. Poderes especiais que fazem as pessoas, inclusive cada uma de nós, você e eu, sermos especiais. E esse especial não tem nada a ver com ser melhor. Tá entendendo, gente? Porque o grande movimento cultural que a gente tem é que nós queremos ser melhor. Nós queremos que os nossos filhos sejam melhores. E a ideia saudável é: meu filho vai ser melhor, eu vou ser melhor naquilo para o qual eu fui chamado. O meu propósito e missão vai me fazer uma pessoa melhor. Esse é o primeiro ponto. Melhor para quê? Tá? Eu acho que esse é o grande segundo ponto aí da questão. Quando nós falamos de ser humano, gente, o movimento é da reciprocidade. Melhor para quem? Melhor para o outro.
Tudo que eu tenho, ele precisa naturalmente, inclusive para eu ter riqueza, para eu ter prosperidade, para eu ter eficiência, para eu ter amor, afeto, respeito, ele necessariamente precisa estar orientado para o outro. Entende? E esse outro começa aqui dentro da nossa casa, né? Comigo, com você, com os nossos filhos, né? Com o marido, com o pai das crianças, enfim, né? É primeiro a nossa casa, nossa vizinhança, a escola, e aí ele vai se estabelecer pelas relações sociais da vida, né? E uma hora ele vai servir as pessoas através da sua vocação, né? Do seu chamado, do seu propósito, da sua profissão, né? Da sua carreira, tá? O grande ápice das relações sociais é isso. Uma hora eu vou ser bom em alguma coisa e vou servir pessoas com este bom, né, que nós temos. E os poderes especiais que a gente diz é o quê? São os talentos e habilidades que são meus, né? Que é aquilo que eu faço não só bem, e nós como pais temos o compromisso, né? Faz parte das nossas atribuições treinar os nossos filhos em suas habilidades. Né? Lembra que as 4 capacidades que nós temos que garantir que os nossos filhos desenvolvam são capacidades físicas, emocionais, né? Cognitivas e éticas morais, né? As relações sociais dele. Dentro disso existem ações, né, específicas e tal. Mas considerando isso, tá? Quando eu comparo ou eu permito que o meu filho seja comparado, eu não ajudo ele a processar isso, eu não trago para ele, né, um movimento de unicidade, sabe? De único, especial, e sempre dizer, ele não é especial porque ele é melhor, ele é especial porque ele é único, né? Ele foi feito sob medida, ele foi feito para um propósito. Tá entendendo, gente? Então isso é fundamental. Porque olha só, é comum você pegar um adolescente que ele não sabe o que ele quer, entende? E quando eu digo que ele quer, não é a profissão, ele não sabe mais do que ele quer, ele não sabe quem ele é. E aí eu vou mais longe, tem muita gente adulta, madura, que não sabe para que veio ao mundo, sabe? Não sabe qual é o propósito. E o nosso propósito está muito ligado com a nossa paixão, com aquilo que faz o nosso coração cantar. O problema é que muitos de nós não sabemos o que faz o nosso coração cantar, porque nós não fomos treinados para descobrir, né? E muitas vezes também nós estamos procurando pela comparação algo tão transcendental. Eu quero ser jogador de futebol, mas o menino é uma perna de pau, entendeu? Agora, nós como pais, lógico, colocamos ele ali na escolinha de futebol, colocamos, né? A menina, eu quero ser bailarina, eu vou ser bailarina quando eu crescer. Eu ponho no balé, ok, tá, gente? Essa fase da infância para a adolescência, eu oriento a colocar no que a criança quiser, tá? E naquilo que eu percebo que faz parte ali dos seus poderes especiais para ela se desenvolver, aquilo que ela é boa, né? O que vai acontecer é que quando ela chegar ali na fase de fazer escolhas, ela experimentou, ela vivenciou, tá? Então eu considero esse movimento necessário. Claro que tem coisas que são totalmente negociáveis, tá? Na minha opinião, pensando em desenvolvimento, uma das áreas de desenvolvimento das capacidades são as capacidades cognitivas. Seu filho tem que ser bom na escola, tem que ser um bom aluno. Seu filho tem que ler livros, e eu particularmente oriento e sugiro livros físicos além dos virtuais, ok? Seu filho tem que jogar, brincar, né? Ter aí uma cultura de jogos lógicos, principalmente na infância. Você tem que garantir que esse menino tenha seu raciocínio, sua capacidade cognitiva desenvolvida. Mas os poderes especiais têm a ver realmente com talentos, aquilo que você olha e fala, uau, ele é diferente nisso, sabe? Olha como ele leva jeito para isso, tá? E aí, lógico, empoderar ele desses poderes especiais. O que acontece é que nós aprendemos que os temperamentos têm suas próprias características, tá joia? Bem-vinda, Carol! Saudade de você, bem-vinda, tá? O que acontece, gente, que cada temperamento tem seu próprio movimento, tem sua própria característica, né? Tem ali as suas virtudes, as suas características positivas, mas tem os seus desafios, não é mesmo? Só que se eu entendo isso, se eu percebo isso, por exemplo, eu percebo que aquele meu filho, que apesar de querer jogar futebol, ele é um fleumático, então ele é muito lento, eu preciso necessariamente
empoderar daquilo que eu sei que ele é bom. Ele pode até jogar o futebol, mas eu potencializo aquilo que está ligado aos dons e os talentos, os poderes especiais que ele tem, que são seus dons, né? São os seus talentos, as suas habilidades, tá bom? Isso, gente, culturalmente é muito positivo, é muito proveitoso você criar realidades, lembra do princípio da realidade criada, criar realidades que empoderam seu filho disso. Agora, o que acontece na prática, né? Você está falando, nossa, eu sei de tudo isso. Talvez não saiba, mas esse é um movimento saudável, tá? Olha só, na prática, bem-vinda, Jorge. O que nós fazemos? A gente compara. E como nós temos uma cultura de comparação que veio, né, dos nossos pais, da nossa comunidade, dos nossos amigos, porque se eu comparo o tamanho que a criança nasceu, o peso que ela tem, quando ela começou a andar, quando ela começou a falar, eu não vou comparar as outras questões? É claro que eu vou. E aí que eu digo para você que a consciência do movimento, tá? Essa consciência de entender que a comparação é horrível, ela mata a gente, sabe, gente? Ela tolhe a capacidade criativa e a proatividade dela, vai fazer com que você olhe, tá? Com bastante responsabilidade para os seus filhos e vai entender. Agora, tá, meu filho é péssimo no futebol, mas ele quer futebol. Ótimo. Você pode desenvolver neles outras virtudes, né, outros poderes especiais que são necessários para a vida, que é nossa responsabilidade criar, que é responsabilidade, que é excelência. Bom, ele não joga bem, mas se ele tem como padrão fazer muito bem, ele vai jogar. Talvez ele não seja uma estrela, mas ele vai ser bom naquilo, porque uma coisa é você não ter o talento e não ter o esforço. E olha, pesquisas científicas têm trazido, tá? Tem um livro que você consegue, inclusive, baixar virtualmente, chamado Garra. Tá? No livro Garra, ele mostra a pesquisa, inclusive Angela, esqueci o sobrenome, e ela diz que nas pesquisas científicas, tá? Estudando mesmo sobre o poder da garra em relação aos talentos, a garra, a força de fazer, a determinação, ela vale o dobro do que o talento em si. Tá entendendo? Então, assim, não importa o que o seu filho vai fazer. Você precisa treiná-lo para que ele faça bem, se excelência é o padrão da sua casa. E isso, gente, não é só para uma das áreas, né? É para todas as áreas da vida. Faça sempre o seu melhor, né? Faça o máximo que você pode fazer. E à medida que ele for crescendo, você vai mostrando para ele um padrão de excelência convencional. Porque existe um padrão, tá bom? Mas comece por um padrão mínimo, sempre pelo mínimo, de acordo com a idade, com a capacidade dessa criança, né? Para que ela se desenvolva, tá joia? Bom, quando a gente entende que há esse movimento de comparação, e aí eu vou dizer pra você, goste você ou não, ele vai acontecer em qualquer espaço, tá bom? Mas eu quero te encorajar a entender que você não só não pode ser um veículo de comparação, porque é muito nocivo, principalmente por você ser uma figura de autoridade, mas você precisa ser aquele detentor da capacidade, sabe? A ser capaz de ir canalizando as comparações que existam para o movimento positivo dessa criança entender que aquilo não é determinante para quem ele é. Aquilo não determina quem ele é. Aquilo não garante, não dá a ele a identidade dele. Por quê? Você aprendeu agora que existem 10 características no ser humano de que ele é único, totalmente único, né? E nós não estamos falando, gente, só de religião, né? Ou só de filosofia, nós estamos falando de ciência. E você sabe que de muitas delas, tá bom? Então, olha só, o que eu preciso entender? A criança, quando ela entende a comparação, e principalmente os pequenos, ele não tem um cérebro pronto para processar e para abstrair isso. A criança não consegue, sem a tua ajuda, fazer o que a gente chama no treinamento de pais de jogo do contente. Ela não consegue pegar um comentário ruim, uma comparação negativa e fazer disso algo bom. Ela precisa que você leve ela, conduza ela nesse processo. Tá joia? É você que vai chegar nela e falar, não, pera um pouquinho. E olha, falaram pra mim que o meu irmão é mais inteligente do que eu. Tá? Ou ela mesmo conclui e fala, nossa mãe, o irmão tira só notas boas e eu só tiro notas ruins.
E aí você, mãe, sabe dos poderes especiais que seu filho tem, que às vezes não está ligado às habilidades cognitivas, às capacidades cognitivas, mas pode estar ligado às capacidades emocionais dele. Ele é uma pessoa sensível. De repente, um fleumático, né, que é mais organizado, que é de repente mais determinado, também mais exigente, pode conseguir notas melhores, e um sanguíneo que se distrai ali, né, que leva a vida de boa, pode não conseguir porque ele não tem a mesma disciplina que um fleumático tem. Entende? Então você mostrar que o irmão tem poderes especiais ali para ter notas boas, mas não é só pela inteligência, é pela organização, é pela rotina de estudo, né? É porque tem um contexto, mas você também consegue ser melhor. Então essa coisa de você não vai mentir, porque né, nós não temos que mentir, gente, tá? Nenhum relacionamento ele se baliza pela mentira, né? É sempre integridade e movimento. Mas isso não tem nada a ver com mentir, você está desenvolvendo uma pessoa. Você está dando a ela algumas orientações, né? Alguns princípios, uma reflexão que ela não sabe fazer sozinha, tá entendendo? E você precisa ajudá-la para chegar no alvo. Porque eu não sei te dizer, tá? Numa perspectiva aí capitalista, ou seja lá, socialista, eu não sei te dizer a verdadeira intenção da comparação, tá? Quem criou isso, né? Vamos dizer. Mas eu digo pra você que ela efetivamente contamina, ela compromete a identidade da criança. Ela compromete. A criança não sabe quem ela é, entende? Ela entra em conflito consigo mesma. E aí, através da comparação, ela começa a estabelecer critérios para avaliar a si mesma. Ela começa a ter padrões excessivos de busca, tá? Porque ela começa a estabelecer um padrão que não é saudável. Então, a comparação leva a uma disfuncionalidade do comportamento. Então, por exemplo, se a comparação é negativa, vai levar essa criança para uma baixa autoestima. Se essa comparação é positiva, nossa, você é muito lindo, muito inteligente, pode levar essa criança para um movimento de orgulho, entendeu? E aí eu vou dizer para você, nenhum dos dois pode fazer parte do caráter e da personalidade da criança, entende? Lembra que a personalidade ela é fruto do movimento de temperamentos e caráter, né? Então o caráter, gente, ele é esse conjunto da obra, né? Como eu faço as coisas a partir daquilo que eu sei, que eu sinto, que eu entendo, entendeu? Que eu recebo das pessoas, tá? Então a primeira questão é, como pai e mãe, eu preciso eliminar a comparação. Entende? E aí eu digo pra você, comece a trabalhar aquilo que é positivo, tá? E nós somos treinadores, nós somos os professores, os primeiros dos nossos filhos. Nós necessariamente precisamos chegar nele e falar, olha só, não é porque você não é inteligente, tá bom? Você é inteligente, o seu cérebro é capaz de aprender, porém há um movimento em você, existe uma situação que você precisa melhorar. E aí você, mãe, né, vai olhar, você pai vai olhar pra essa criança e dizer, olha só, você tem uma tendência à desorganização, então vem cá que nós vamos tentar, né? Nós vamos criar uma realidade para te ajudar nisso. Esse é o nosso papel, entendeu? Inclusive ajudar nossos filhos dando ferramentas a ele, ajudar os nossos filhos supervisionando eles, ajudar os nossos filhos fazendo que primeiro nos obedeça para ele entender essa realidade, primeiro ele esteja aberto a aprender e a partir dessa obediência, ninguém avança sem obediência, viu gente? Nenhuma dessas áreas. Nenhuma dessas 4 capacidades a criança não consegue avançar sem te obedecer. Obediência, princípio, é pré-requisito para a educação de filhos, tá bom? Se você tem aí filhos que não te obedecem, um padrão de desobediência, você tem que voltar, tá? Volta o movimento, começa de novo. Marco 0, começa a trabalhar a obediência. E começa na obediência as questões pequenas. Por quê? Porque você precisa, eu considero o único pai e mãe é o único treinador moral e ético, tá? Porque a ideia é que você treine seus filhos em princípios, em valores, uma cultura familiar sólida para que ele vá para a escola, para a sociedade, para o mundo e as pessoas não o influenciem. Se ele quiser mudar os valores, os princípios, ele vai mudar consciente, é uma decisão dele. Agora, ele sucumbir a princípios e valores externos, eu digo pra você que o nosso grande objetivo é impedir isso, tá? Que ele chegue lá fora, faça escolha por qualquer coisa, gente. Escolha religião, escolha profissão, escolha partido político, escolha o que for, mas balizado por princípios universais íntegros, sérios, que valoriza as pessoas, valoriza ele como pessoa e valoriza os outros, tá? Esse é o movimento básico. Tá dando pra entender? Pois é, considerando que é muito nocivo, eu vou dizer pra você.
Aí você vai dizer, então eu não vou comparar mais, né? Meu filho, eu não vou falar mais que ele, né, que ele tem que ser mais organizado que o irmão. Você pode dizer e você tem que dizer que ele precisa desse movimento de organização, mas você não precisa comparar, entendeu? Não precisa comparar. O movimento é outro. O movimento é dele antes, ó, ele antes para um ele melhor. Tá bom? Ele antes daquele comportamento que você quer corrigir, daquela transgressão que ele cometeu, para uma pessoa melhor a partir da obediência, a partir do ensino, né, da instrução e do treinamento. Tá dando para entender? Então não tem comparação aqui. Tá dizendo, olha só, você é hostil com as pessoas, você não é gentil como na nossa família a gente é e quer que você seja. Mas você pode fazendo isso, isso e isso. Aí você vai criar protocolos para essa criança ser mais gentil, tá bom? Aí você vai criar protocolos para ele ser mais caprichoso, mais organizado, enfim, tá bom? E vai dar as ferramentas que ele precisa, porque professor faz isso, líder faz isso, tá bom? Pai e mãe faz isso. Bom, considerando tudo isso, ensine a ele, toda vez que ele vir para você com uma comparação, ensine os poderes especiais. Se eu uso, presta atenção, isso não são poderes especiais que eu vou te dizer agora. Se eu tenho um filho, vamos pensar, muito inteligente mesmo, existe criança, gente, que ela tá um pouquinho acima da média, né? Às vezes não tem nenhum QI a mais, né? Ele não é um superdotado, aliás, mas ele tem um QI um pouquinho mais elevado, existe, tá bom? Agora eu digo pra você, qual esforço esse ser humano teve para ter um QI a mais, tá? Se ele não teve um esforço, e aí eu digo pra você que isso é legal, e entre irmãos, nós precisamos treinar os nossos filhos para que eles se elogiem, para que eles valorizem aí, né, as virtudes dos outros, dos irmãos, para que ele respeite, para que ele torça, para que ele vibre com o sucesso do irmão. Esse é um movimento que nós precisamos fazer como família, tá bom? Se você quer que quando crescerem seus filhos se amem e se respeitem, ensine-os a amar o irmão através de comportamentos positivos. Tá joia? É coisa de comportamento mesmo, aquela de torcer por um desafio, sabe? Se você se você tem uma cultura, uma fé de orar, então olha só, o irmão tem prova, vamos orar por ele, vamos torcer, escrever bilhetinhos de encorajamento, o irmão tá triste, vamos encorajar, vamos alegrar. Isso precisa ser uma realidade de criança até a adolescência, para que depois se estabeleça um relacionamento, tá? Cultura de respeito entre os irmãos é fundamental, tá bom? É fundamental, é necessário que a gente tenha nesse movimento. Bom, entendemos tudo isso, tá? O que eu quero fazer você pensar um pouquinho agora, né? Para você poder aí ir para a sua realidade, né? Para o seu contexto e criar realidades mais positivas. E, gente, olha só, de repente eu tô falando com você como mãe, mas você é uma pessoa que pode ser vítima de comparação até hoje. Talvez você pode ter complexo de peso, complexo de inteligência, todo mundo é mais inteligente que você, todo mundo é mais bonito, complexo de feiura, eu não sei. Complexo de pobreza, eu não sei qual é o movimento. O que eu quero te dizer é que isso é uma falsa crença, que te limita a crescer na vida, a avançar, tá bom? Não existe esses parâmetros, não existe. Ninguém que é único pode ser melhor ou pior que o outro, tá? Agora, quando o teu filho ou até você, de repente tem uma virtude muito latente, né? Um menino muito inteligente, uma criança esteticamente muito bonita, tá? O que acontece quando eu comparo e essa criança, essa pessoa daí recebe o lado positivo, né, da comparação? Você pode criar uma cultura de orgulho, tá? De orgulho. Aí eu vou dizer pra você, seja baixa autoestima, porque ela recebe uma comparação negativa, seja por uma autoestima comprometida aí por excesso de comparação, né, positiva, vamos dizer assim, isso gera orgulho nessa pessoa. E aí eu vou dizer pra você, você e pai e mãe, evite evidenciar características que a criança não gastou nada pra conquistar, porque é isso que gera orgulho, entende? Gera orgulho. Tudo é fruto de sacrifício, entende? Quando seus filhos entendem que ele é inteligente, mas as notas boas é esforço de horas estudando, ele vai dar um valor. Quando ele entende que tanto faz, ele vai tirar nota boa mesmo, vai dar outro valor. E neste movimento, né, último,
Eu te encorajo a trazê-lo à responsabilidade e dizer, olha só, isso é dom. Isso veio de graça. O que você pode fazer com isso é ajudar o seu irmão que não tem o mesmo dom especial que você. Entende? E nós sabemos que essa criança vai ter dificuldade em outros relacionamentos. Eu tive uma aluninha em 2018, numa das escolas, né, que eu era diretora. Uma querida, a menininha, nós até adiantamos a série dela, né? Ela estava no primeiro aninho, ela já era alfabetizada, ela já lia com fluência, ela tinha muita facilidade, sabe? E aí nós fizemos a reclassificação para o segundo ano. Muito assim, aprendia muito rápido. No segundo ano ela também já tinha muita facilidade para dominar os conteúdos. E olha que a alfabetização é algo muito desgastante, né? Ela era bastante autodidata, é um poder especial único, né? Assim, então, isso elevava ali ela a receber muitos elogios. Então, ela recebia muitos elogios, a professora elogiava demais. Inclusive, a professora às vezes caía ali na falha de comparar com as outras crianças, né? Então, como ela tinha um raciocínio muito rápido, ela terminava tudo muito rápido, ela era muito caprichosa, porque ela não tinha que se preocupar com o raciocínio, né? Ali a coisa fluía, tá? Lógico que ela era caprichosa, a mãe era uma querida, tá? E tinha uma aluninha nessa turma que tinha déficit de atenção. Essa criança não conseguia, tinha uma aluninha no terceiro ano que tinha déficit de atenção. E no terceiro ano ela ainda não estava alfabetizada. E olha que coisa interessante, né? Essa mãe fez treinamento com a gente e um dia ela chegou pra mim e falou, olha, tá acontecendo isso. Né? Eu tô preocupada porque a minha filha, elas convivem, são vizinhas, eu acho. E ela acabou, de certa forma, se achando melhor que a amiguinha, porque ela aprendia, né? Ela estava no segundo, era muito melhor que a amiguinha. E aí nós montamos um plano, tá, de ação ali. A mãe entendeu que aquilo não é porque não era agradável e não fazia parte do quadro de princípios e valores daquela mãe. Aquela mãe já tinha construído, ela já sabia o que ela queria ali para a filha, né? E a filha realmente era muito educadinha, uma menina muito boazinha. Só que ela foi para um movimento natural, fruto da comparação, entende? Então ela era comparada no segundo ano com as crianças do segundo ano. Aí ela vê uma amiguinha do terceiro ano que não tinha completado o ciclo de alfabetização, aquilo para ela era como se dissesse, tá vendo quanto você é boa e quanto essa criança é ruim, né? Ela não é inteligente, percebe? E aí o que a mãe fez? A mãe fez um movimento muito legal, que foi o quê? Combinou com essa filha, explicou, mostrou o quadro de princípios para ela, trabalhou a questão do respeito, o princípio da igualdade, né, que é bem específico mesmo. A gente pode fazer uma live inteira sobre o princípio da igualdade, que não tem nada a ver com o princípio da igualdade que a maioria das pessoas pensam, sabe? É um movimento bem diferente. E aí ela trabalhou com a criança, a menina é muito ensinável também. E ela estabeleceu uma regra ali, que era a criança ensinar a outra. Então, elas iam brincar, e aí, inclusive, iam brincar de escola. Eu acho que a menina escolheu, não me lembro, gente, bem como era, faz um tempinho. Mas o fato é que essa criança, ela foi treinada, ela foi ali incentivada a servir essa menininha do terceiro ano que não tinha a condição que não estava pronta, tinha as dificuldades dela. Foi um movimento tão lindo, sim, tão fantástico, que num outro contexto, essa menina ia crescer, né, achando sim que ela era melhor que todas as pessoas, entende? E aí eu digo pra você, por ela não ter esforço para conquistar, né, aquela habilidade. Quando a gente fala em poderes especiais, estou falando para você dos talentos que essa pessoa tem, das habilidades que ela tem, mas ela precisa desenvolver, ela precisa ser treinada nisso, né? Ela precisa treinar. E aquilo que ela tem de graça, aquilo que vem, não deve ser um objeto, muito menos, nada de comparação, mas também não pode ser um objeto de elevar a estima dessa criança. A criança que é bonita, ela sabe que ela é bonita, gente. A criança que é inteligente, ela sabe que ela é inteligente, entende? Mas o esforço, sabe? A questão de entender que as outras pessoas também são bonitas, também têm a sua beleza, tá? É muito importante porque o mundo já vai dizer pra ela que ela é muito bonita. O mundo vai dizer pra ela que ela é muito especial, entende? E aí você tem que trazer ela de volta pros princípios da sua família e dizer, olha só, realmente você é muito bonita, filho. Mas o propósito da sua vida, a missão pra sua vida não é ser bonita. Tá? Não é esse, vamos encontrar o seu propósito. E aí você vai empoderar ela. E lógico, gente, trabalhar a humildade, né? Um posto de orgulho é humildade, tá joia?
Por quê? Porque você precisa preparar essa menina, esse menino, seja ele com baixa autoestima ou com orgulho, você tem que trazer ele para o equilíbrio, para ajustar, para que ele tenha uma identidade saudável. Entende? Que a personalidade dele esteja alinhada com os princípios e valores da sua família, com a sua cultura familiar, e que ele possa usar, sim, os seus poderes especiais para que, através deles, ele possa servir, né? E o servir não é, gente, né, ser menos que as pessoas. Pelo contrário, nós servimos o tempo todo. E você pode, se você já não pensou, pense. Aqueles que servem melhor é o que mais tem lugar na sociedade. Aí eu digo pra você, como é que meu filho pode servir melhor? Sendo um grande profissional. Você e eu queremos ir no melhor médico, queremos ir na melhor cabeleireira, queremos ir na melhor, ter o melhor professor, não é? É servir pessoas. E quando eu sou esse médico, esse professor, né, eu não só tenho a minha missão e propósito de vida cumpridos, como eu ganho com isso. Eu ganho dinheiro com isso, eu ganho privilégios com isso, eu ganho relacionamentos com isso, tá entendendo? Consegue entender? Eu ganho riqueza com isso, gente. Quer filho rico, quer filho próspero? Faz ele entender o propósito e missão dele. Tira ele do extremo da baixa autoestima e do orgulho. Tá joia? Como é que a gente vai pensar então, né? Você já fez esse movimento. Teu filho já tem aí ou orgulho ou baixa autoestima. Ressignifica isso. Dá um novo significado para quem ele é. E aí, como família, eu digo para você, eu faço isso. Olha, gente, na nossa família a gente não faz as coisas desse jeito. Na nossa família, mais importante do que ser bonito é ser querido, respeitar, ser gentil. E você vai treinar ele nas pequenas coisas. Nunca treinou? Comece agora a treinar, tá bom? Eu não sei o temperamento dos meus filhos. Vai lá, tem 5 lives da semana passada que eu falei sobre os temperamentos. Tem como você descobrir exatamente onde há poderes especiais no seu filho e onde há aquilo que você precisa empoderar ele e aquelas coisas que você precisa dizer, olha só, filhão, isso aqui vai te perseguir, mas você pode ser melhor. E aí você vai treinar naquilo. Tá joia? Bom, para isso eu oriento, te sugiro, treine as emoções dessa criança, tá bom? Por quê? Frustração nós vamos ter o tempo inteiro. Bem-vinda, Márcia. Frustração faz parte da vida, tá? Então, se ele vai ter que lidar com as comparações, ele precisa ter resiliência emocional, mas acima de tudo entender quem ele é. E aí, como é que você faz isso na prática? Aí, de repente, seu filho chega e fala assim, ai mãe, a professora falou que eu não consigo aprender, ou meu irmão me chamou de burro, seja lá o que for, tá? Ou então ela chega e fala assim, mãe, por que eu não consigo isso que o irmão consegue, ou que a irmã consegue? Tá? Nessa hora você questiona ela de volta, faz ela pensar. Por que você pensa assim? O que te fez pensar assim? Porque ele consegue ou não consigo, ele faz mais rápido. Um fleumático, por exemplo, como eu estava dizendo para vocês, ele tem uma característica mais lenta, tá? A maioria dos fleumáticos, autofleumático, ele é mais lento, tá? É característica dele. Aí o que você faz? Ele vai ser chamado de lerdo uma hora na escola, de sonso, de sonsa. Como é que você lida com isso? Fleumático tem poderes especiais. Ele tem a excelência. Uma criança fleumática, gente, ela tem capacidade de fazer as coisas mais delicadas com o máximo de minúcia, máximo de delicadeza, de detalhes, coisa que um sanguíneo não faz. Um sanguíneo hemorrágico, né? Ele não consegue nem se ater a detalhes. Ele é capaz de passar reto na frente ali ele é capaz de ter uma cadeira na frente dele, lá na sala de jantar, e ele passar por aquela cadeira e não pôr no lugar. Porque ele não é produzido, ele não é programado para detalhe, entendeu? Então vai você olhar e trazer para a criança a capacidade, que ela não tem essa capacidade de abstrair, tá? E dizer, olha só, tá, você acha que você tem dificuldade nisso? Então, se o seu irmão ou se o seu amigo lê uma vez, leia 10. Se o seu amigo tem dificuldade, se o teu amigo é ótimo em matemática e você tem dificuldade, vamos estudar mais, mas você não tem nada a ver com inteligência. Percebe? Eu acredito que a maioria de vocês façam, mas agora não comparar, tá? E seguir esse movimento positivo vai ajudar demais o seu filho e as pessoas, né? Os seus alunos, né? As pessoas que estão com a gente, sabe? Eu conheço pessoas, gente, que têm, assim, habilidades fantásticas para algumas coisas e são péssimos em relacionamento. Agora, ele é péssimo e vai morrer péssimo? Não, ele precisa ser treinado
por exemplo, nos relacionamentos, é autocontrole. Provavelmente autocontrole é o que deve faltar para essa criatura. E nós podemos treinar o autocontrole. Autocontrole da conduta, autodomínio, domínio próprio, tá? Nós podemos. Eu digo para você que você consegue ter domínio sobre o seu comportamento, sobre o seu temperamento. Tá joia? Existem gatilhos que a gente identifica quando a gente vai perder o controle. Identificou o gatilho, nós cheguei no meu limite. Você pode ficar irado, você pode ter vontade de surtar? Pode, mas você não pode surtar. Porque você vai colher os frutos disso depois. Então você, os seus filhos, né? As pessoas que convivem com a gente, elas precisam ser treinadas. Inclusive, nós precisamos ser treinados. Faz parte da nossa vida, tá? Quer vencer? É assim. Agora, a comparação não nos leva para esse movimento. Não leva. Ou me leva a me achar melhor do que os outros, né? E eu pendo por orgulho. Ou me leva a achar que eu não sou ruim, eu não sirvo, tá? As pessoas são melhores que eu. Então, a gente tem que pensar muito isso. Seja qual for o movimento, o treinamento moral e ético dessa criança é muito saudável, tá? Treinar o respeito. Olha, na nossa família as pessoas são importantes e você é uma pessoa da nossa família. Então, você precisa se respeitar, você precisa se amar. Você é importante para nós, você é especial para nós. E aí ressalta aí os poderes especiais que essa criança, que esse adolescente, ou até mesmo que esse adulto tem. Ajuda ele a olhar para si, tá bom? E olha só, a baixa autoestima, ela traz um falso orgulho, tá? Ela traz um falso orgulho ali, que muitas vezes a criança fala, não, eu não sou isso que você está falando. Isso é um pouquinho de orgulho, né? Um orgulho negativo. Trabalhar isso na criança, essa aceitação de quem é e de que ela tem qualidade sim, só que eu digo para você, exige esforço a gente ficar bom em alguma coisa, né? Exige esforço, tá bom? Bom, nós precisamos conduzir os nossos filhos e a nós mesmos para aquilo que faz o nosso coração cantar, entendeu? Você quer ver um filho que não vai ter problema com comparação? Cria nele resiliência emocional e conduz ele para ser quem ele foi chamado para ser, tá? Quem ele foi chamado. Então, se ele é bom em comunicação, né, em conversar, em se relacionar, ótimo. Ajude ele a ser o melhor disso, tá? Desenvolvendo suas capacidades, né? As outras capacidades, tá? Não dá pra brincar só de relacionamento. Nós precisamos ajudar os nossos filhos, usar aquilo que eles têm de melhor, né? Pra ele avançar, pra ele crescer como pessoa, tá? Esse é o nosso compromisso, pra ele chegar no propósito e missão de vida. E o propósito e missão de vida tá muito ligado àquilo que é nossas paixões, aquilo que faz de fato a gente ser feliz, né? Que faz de fato o nosso coração cantar, tá bom? Por muitos anos eu sempre gostei de ensinar. Eu sempre gostei, assim, eu era pequenininha, eu já era professora. Eu pegava os extensos da minha professora, que ela jogava no lixo, eu levava para minha casa, eu usava aquilo para reproduzir atividade, para eu dar para os meus vizinhos menores do que eu para fazer lição. Eu lembro até hoje onde a gente estudava, as aulas que eu dava, tudo que a minha professora fazia eu repetia, ficava brava. Eu lembro disso muito nítido. E olha só, eu estou há quase 3 décadas na educação, né, professora e gestora, e eu estou aqui com vocês falando daquilo que eu gosto, eu estou ensinando, né, eu estou aqui dando uma aula para vocês sobre comparação, percebe? E aí eu vou dizer pra você, não importa o quanto cansado eu estou, não importa o quanto difícil é o conteúdo, não importa se eu tenho, aqui no olhinho de participação, tem 4 pessoas, não importa se tem 4 ou se tem 1000. Não é esse o movimento. O movimento é quem eu sou, qual é o meu propósito, qual é a minha missão, para que eu fui chamada, entende? Então se você entender isso na sua vida, se você entender isso na vida do seu filho, ninguém segura ele. Tá entendendo? E ó, não importa o que falarem ou o quanto quiserem compará-lo, ele sabe quem ele é, entende? Então nós pais somos tutores, somos aí os líderes que vão conduzir eles a este lugar de encontro dele com o propósito dele, tá? E a comparação, ela na verdade ela não é um obstáculo, ela não é, viu gente? Ela é um algoz mesmo, ela é a morte ali, ó, com o seu cajado, tentando açoitar os nossos filhos e açoitar nós também. Então não abra mão daquilo que faz seu coração cantar. Não abra mão de conduzir seus filhos para aquilo que faz o coração dele cantar. Com maturidade, com responsabilidade. Lógico que você precisa ter claro os princípios da sua família, né? Aquilo que você quer defender. Você tem que preparar esse homem, essa mulher para a vida, assim, de que de fato os princípios da sua vida, da sua família, são princípios que vale a pena defender.
Nós necessariamente precisamos ensinar. Você precisa ensinar e treinar, tá bom? Quando ele for adulto, você já não vai ter mais governabilidade sobre ele. Ele vai fazer as escolhas que ele quiser e você vai deitar e dormir descansado, porque você fez o seu trabalho, ok? O que mais que eu poderia dizer para vocês? E aí tem algo muito subjetivo de você entender isso, tá? A comparação rouba a nossa conexão. Nossa conexão com o mundo, a nossa conexão com as pessoas, a nossa conexão com Deus, se você crê num Deus, a sua conexão com o universo, se você crê num movimento mais, holístico, não sei, não importa. O fato é que a comparação nos afasta dessa essência, tá? Imagina você, aquele filme Avatar. A comparação rompe as conexões ali entre eles. Não é diferente conosco, tá? Nós temos energia que nós passamos. Nós temos emoções não verbalizadas, né? Nós nos comunicamos com 93% de comunicação não verbal. E as comparações bloqueiam todo esse processo de construção. Em contrapartida, quando eu estou alinhado com minha missão, meu propósito, minha paixão, quando nossos filhos estão sendo ensinados e treinados a buscar o melhor deles, entende? Focar nisso, entender que ele é especial. E esse especial não tem a ver com ser melhor, tem a ver com ser único. Ele vai chegar num lugar, tá entendendo? E aí o nosso papel é conter aqueles ímpetos que eles têm, as frustrações, aprender a lidar com ela, ser resiliente, ser responsável, ser ético, serem excelentes, percebe? Ser justos, serem honestos, falar a verdade, são os princípios universais para a vida, tá bom? Então que você possa ir aí para casa, pensar sobre tudo isso, fazer uma análise de como você tem lidado com isso, se essa frustração era algo consciente ou não, se você é fruto de tantas comparações, tá? Se essas comparações é fruto, de uma construção, você precisa ressignificar isso, você precisa trabalhar isso no seu coração, tá bom? Não dá para viver a vida fingindo que tá tudo bem. As coisas realmente precisam estar bem dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, tá? Isso tem a ver com o nosso propósito, com a nossa identidade, com a nossa personalidade, tá joia? Entendendo que tem coisas para mudar, busque ajuda para mudar. Entendendo que você não chegou no lugar onde o seu coração canta, precisa chegar, principalmente se é uma adulta, tá bom? E os nossos filhos, nós temos esse dever. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Foi um prazer estar aqui, tá? Compartilhe essa live com as pessoas que você acha que precisa, tá bom? Bem-vinda, Ferreira 1076. Nós estamos acabando a live, mas ela vai ficar salva, vou deixar ela salva aqui, e que vocês possam aí compartilhar, que vocês possam ouvir de novo, que vocês possam pesquisar mais sobre a comparação, porque é terrível, gente, tá? Se eu posso deixar algo assim pra vocês, fuja dela, não seja vítima dela e tampouco vitimize as pessoas que você ama, os seus filhos e as pessoas que convivem com você, tá bom? Um beijo no coração de vocês e quinta-feira eu volto, tá bom? Com uma live, com um tema. Se alguém precisar de um tema específico, me manda um direct que eu analiso com todo carinho pra gente falar sobre, tá bom? Beijo, saudades também, Carol. Tchau, tchau. Oi, já, beijão, gente. Tchau.